Hoje o assunto é vinho do Porto, esse verdadeiro ex-libris do país, o vinho mais famoso do mundo. E esse vinho recebe o nome da cidade invicta, do Porto. E hoje nós vamos falar aqui um pouquinho sobre as inúmeras curiosidades que circundam esse magnífico vinho. Que recebe o nome da cidade do Porto, na verdade ele é produzido lá na região demarcada do Vale do Douro e armazenado aqui no seu estágio nas principais caves que ficam em Vila Nova de Gaia, e isso é devido a uma questão estratégica geográfica para melhor qualidade do produto no armazenamento, ou seja, no verão está mais protegido da incidência do calor excessivo e também num local que preserva mais a umidade. Uma outra curiosidade do vinho do Porto é que antigamente eles eram transportados nesses barcos chamados rabelos, quando não existia os caminhos de ferro, estradas, então a estrada era o rio. Esse rio que nasce na Espanha e deságua aqui entre as cidades de Porto e Vila Nova de Gaia, no Atlântico, era a forma de conduzir essa mercadoria. Então, existem trechos desse rio extremamente sinuosos e perigosos, aconteceram inúmeros naufrágios. Para conduzir essas embarcações era necessária extrema habilidade dos condutores, para poder não deixar que acontecesse o desperdício dessa carga tão valiosa que era o Estamos aqui no Miradouro de São Leonardo, nessa região e nessa paisagem tão magnífica e monumental para o mundo dos vinhos. Jaime, comenta um pouco sobre a região demarcada do Vale do Douro. Pronto, a região do Douro, já falámos ao bocado, mas é a região que foi primeiro no mundo inteiro, foi regulamentada, além de ser demarcada, em 1756, mas foi logo regulamentada. E toda a sua área, que vai desde Mesão Frio até à fronteira com a Espanha, em Barca d'Alva, portanto, toda ela foi regulamentada pelo Marquês de Pombal, demarcada e regulamentada, e foram colocados na altura, ainda existem muitos, os marcos pombalinos que delimitavam exatamente as fronteiras da região. E nós estamos aqui em Galafura, no Mirador de São Leonardo, de facto, com uma vista arrebatadora. Arrebatadora, é verdade. Eu nunca tinha vindo aqui. Temos nunca. O Rio Douro ao fundo, que serpenteia, portanto estamos, a parte do Rio Douro, estamos entre a Régua e o Pinhão, e aqui estamos exatamente na divisão de uma das 3 sub-regiões do Douro, porque o Douro está dividido em Baixo Corgo, Cima Corgo e Douro Superior. Portanto, foi logo delimitada assim, houve algumas alterações ao longo dos anos, mas são as 3 regiões que definem as sub-regiões que definem a região do Douro. Diferenciada sobretudo pelo terreno, pelos solos, embora predominantemente é o xisto na região toda, muito pela chuva, pela pluviosidade, portanto a zona de Baixo Corgo, que é limitada pelo Rio Corgo, logo a seguir à Régua, onde nós nos encontramos antes, é uma zona mais fresca, em que chove muito mais, é uma área de vinha muito, embora seja a menor, mas é a mais concentrada em relação à própria área da sub-região, isto é, há mais vinha percentualmente do que nas outras. Depois daqui até ao Caixão da Valeira, mais ou menos, é o Cima Corgo, portanto é delimitado, é a zona de mais, podemos dizer, os vinhos mais elegantes que há, porque apanham um bocadinho da frescura do Baixo Corgo, que tem mais acidez, com o calor já que no Pinhão, por exemplo, já é muito quente, temperaturas acima de 40 graus, que no verão é fácil de apanhar. Portanto, toda esta parte do Rio Torto, o próprio Rio Pinhão, é a zona do Cima Corgo. Depois vem a outra parte, a parte que mais tarde agora começou a voltar à ribalta, a parte do Douro Superior,
que são temperaturas muito mais elevadas. Amplitude térmica gigante, enorme, né? mas que de facto começou a ser mais procurada, porque também é mais fácil de mecanizar, havia mais terreno para poder cultivar. As acessibilidades agora estão mais fáceis, portanto cresceu um bocadinho a zona onde as graduações facilmente atingem lá 16, 17 graus naturalmente nas uvas, portanto é difícil de marcar a vindima lá, muitas vezes já se fez a vindima toda no Douro Superior e no Baixo Corgo ainda nem começou. Portanto, todas estas, as três partes da região têm também costumes muito diferentes uns dos outros e vemos, vocês não conseguem ver, mas temos aldeias muito pitorescas aqui nesta parte e na parte do Cima Corgo, depois, e mais concentradas no Douro Superior, temos mais terras mais afastadas umas das outras, portanto, mais difícil de fixar lá a população. E é sobre tudo isto, sobre a junção das três regiões, que permite claramente distinguir o Douro da maior parte das outras regiões. Digamos que uma parte melhor para vinhos tranquilos, é verdade, outra parte para vinhos do Porto, mas sobretudo uma homogeneidade em termos de castas, nossas castas, porque são usadas exclusivamente castas portuguesas, a Tauriga Nacional, que devem estar já habituados a falar, a Tauriga Nacional, a mais importante, a Tauriga Franca, que é novamente Tauriga Francesa, voltou a mudar de nome, chamava-se Tauriga Francesa, passou a Tauriga Franca e agora voltou a ser possível chamar-lhe Tauriga Francesa, tinta barroca, tinta amarela, tinta roriz, que é o tempranilho em Espanha, por exemplo, e que são castas que se dão diferentemente na própria região, porque a exposição conta muito. O Douro depois está dividido, além de estar dividido em sub-regiões, está dividido em classificações das vinhas. Sim, claro. E a classificação da vinha vai permitir valorizar mais o produto que se faz. A exposição, a altitude, a exposição já disse ao sol, toda a casta, o material que está plantado, a densidade de plantação, cada vez mais se vê em patamares, mas nós, neste mapa que aqui vemos, podemos ver desde vinhas plantadas em patamares a vinhas plantadas verticalmente, portanto, vinhas ao alto, e ainda existe uma enorme quantidade nas vinhas, nos terraços, nos que chamamos os socalcos, não? E é que tem os mortórios, que foi quando a filoxera atingiu a região, atingiu o mundo todo, e ainda se mantém belíssimos. Esclarecer o que é esse vinho tão fantástico, tão surpreendente ao mundo, levado aos quatro cantos do mundo, né? Ultrapassado aí barreiras gigantes de oceanos, e que se tornou realmente um produto que é a cara de Portugal. Que é mesmo. E o vinho do Porto, além de uma instituição e daqui do Douro, é de Portugal, é um embaixador de Portugal. Houve muitos momentos históricos que foram celebrados com o cálice de vinho do Porto e ainda o continuam a ser. E, contrariamente ao que as pessoas pensavam e julgavam, o vinho do Porto é um vinho aberto a todas as idades, aberto a toda a gente, a muitas ocasiões, porque a ideia que o vinho do Porto era para pessoas mais velhas, para pessoas idosas que só bebiam nas festas, no Natal e no aniversário, isso tem que ser desmistificado e tem sido cada vez mais com o esforço que tem havido na promoção do vinho, não só numa geração nova de enólogos que apareceu, mas também, sobretudo, no marketing que foi realizado. Porque o vinho do Porto tem uma história desde 1756. Adoro contar essa história. Em 1756, a região do Douro foi a primeira região, não a primeira região demarcada, mas foi a primeira região demarcada e regulamentada. Regulamentada, esse detalhe é importante. Não havia no mundo mais nenhuma região que tivesse uma legislação própria, bem definida para definir o vinho do Porto. E, a partir daí, passando por muitos altos e baixos, naturalmente, houve alturas da filoxera no século XIX, no início do século XIX, houve 2 guerras mundiais, e o vinho do Porto sempre se manteve. E agora o Covid? É assim, o vinho do Porto, embora agora os vinhos de Douro nos últimos 20 anos tiveram uma subida exponencial em termos de qualidade, aqui no Douro as melhores uvas iam sempre ao vinho do Porto. Portanto, valorizava-se o vinho do Porto. E o vinho do Porto, em termos de trabalho da adega, em termos de história, de tradição, era o vinho que juntava as pessoas nos lagares, a pisar as uvas,
Portanto, é um vinho que necessita de muito trabalho em termos de fermentação, de vinificação, porque são 2 ou 3 dias no máximo. Portanto, não estamos a falar de um vinho que vai fermentar ao longo de 7, 8, 9 dias, em que aí a cor é extraída, ou mais aromas. Portanto, nós em 2 ou 3 dias temos que tirar tudo o que pudermos em termos do vinho do Porto. Quer seja em cubas, quer seja em lagares, cada vez mais as pessoas voltam aos lagares, pisados a pé. E o que é que vai acontecer? Durante esses 2, 3 dias em que o vinho está a ser produzido, também depende do diverso, do estilo do vinho, do futuro do vinho que se quer dar, mas a ideia é dar-lhe trabalho, retirar cor, retirar concentração, retirar taninos, porque vai chegar a uma certa altura em que temos que adicionar aguardente. Enquanto que o vinho tranquilo fermenta até ao fim, os vinhos do Douro ficam sem açúcares nenhuns da uva, portanto ficam secos. O vinho do Porto é-lhe interrompida a fermentação com a adição de aguardente de vinho a 77 graus, portanto uma aguardente branca, incolor, sem aromas, que vai transformar esse mosto ainda em vinho licoroso. E o que é que temos que fazer aí? Temos que ter trabalhado bem o vinho do Porto para quando lhe formos adicionar entre 25% a 30% de uma coisa branca, branca, ele quase não perca a cor. Se mantenha o mais escuro possível. Para isso só pode acontecer com o quê? Com uvas excepcionais, com uvas escolhidas na altura ideal, e por isso nós dizemos que é o melhor vinho do mundo, porque temos uvas para isso, temos que escolher na altura certa, e temos que, a qualquer hora do dia, interromper a fermentação. Portanto, o nascimento de um vinho do Porto pode ser a qualquer hora. Pode ser às 2 da manhã, pode ser às 4 da manhã. É um parto, literalmente. É um parto, literalmente. Porquê? Vamos interromper a fermentação para atingirmos o valor de açúcar final, o açúcar sempre das uvas que tinha, para manter o vinho mais doce, ou mais seco, ou menos seco. Portanto, e geralmente os vinhos, e no nosso caso, ficamos sempre à volta ainda de 120 gramas de açúcar residual, mas temos, por exemplo, o nosso branco seco, que é um excelente aperitivo, em que tem à volta de 30. Portanto, a fermentação foi interrompida mais tarde. E a partir daí começa, no fundo, o que vai ser a vida do vinho do Porto até ir para a garrafa, nos seus mais diversos estilos. Portanto, fazemos em janeiro, fevereiro, o vinho do Porto é tirado das borras, dos sedimentos mais grossos, e a partir daí cabe a cada casa, cabe a cada enólogo decidir o que é que quer fazer daqueles vinhos. Traçar qual o perfil melhor. E as categorias. Isto é outra das coisas que às vezes complica. E quais são as categorias que podemos produzir em termos de vinho do Porto? Temos brancos, tintos e há sensivelmente, posso estar enganado, mas há 6, 7 anos também apareceu a categoria de rosé em termos de vinho do Porto. Embora seja a categoria menos conhecida e menos produzida. Mas nas duas maiores, os Portos Brancos e os Portos Tintos, temos Porto Branco. E temos o caso da Baixo de Carvalho, em que nós podemos ter um Porto Branco seco, porque as categorias em termos de brancos é um bocado diferente dos tintos. Em termos de brancos vamos ter vinhos 100 anos, um lote, uma mistura, que pode ser seco, doce ou muito doce. Portanto, isso é parte da doçura. Podemos ter um branco, no mínimo, com 3 anos de envelhecimento, um branco corrente, um white normal, que pouco passa em madeira, portanto o envelhecimento é mais feito em inox. Depois temos um branco reserva, existem os brancos reserva, e no caso nós aqui também produzimos, que tem que ter no mínimo 7 anos, 6 a 7 anos de envelhecimento em madeira. Portanto já tem que ser um vinho com umas nuances muito mais concentradas em termos aromáticos, em termos de boca, em termos de prolongamento. E as categorias especiais, que também foram criadas mais tarde do que nos tintos, o 10, o 20, o 30 e o 40 anos, blend, uma mistura de vinhos de várias colheitas, em que a média vai nos dar um vinho que tivesse ou 10, ou 20, ou 30, ou 40 anos, e também as colheitas. Também não existia até há uns tempos, mas agora existe uma colheita, em termos de branco, como depois iremos falar nos tánis, é um vinho de apenas 1 ano, portanto não há o tal lote, que nos outros todos é possível fazer, é apenas de 1 ano em específico, e que ao fim do 7º ano pode começar. Mas tem que ter a noção de uma coisa, há várias categorias, mas o que define são duas, que é Tawny e Ruby. Ruby vem de quê? Da cor da pedra preciosa, da cor vermelha, portanto do vermelho, são os vinhos mais vermelhos, são Rubis. Tawnies são vinhos, o Tawny é uma designação do acastanhado, do vinho que perdeu a cor vermelha e tornou-se meio tons atijolados. E essa é o que define. Portanto, não é difícil ver que todos os vinhos no início são Rubis, quando os fazemos, todos são vermelhos, carregados.
e é o investimento que vai determinar se eles se mantêm em Rubis, e vão para as categorias de Rubis, ou se mantêm em Townies. Mas no início foram todos Rubis. Em termos de Townies, o que é que temos? Temos um Townie de 3. Um Townie. Vamos já chegar a esta categoria. Isto é um Townie. Temos um vinho de 2, 3 anos de envelhecimento, 3 anos, envelhecido em casco. São os vinhos mais... Eram os vinhos mais vendidos antigamente pelas pessoas, portanto eram os vinhos mais baratos também. Townie, a França, sobretudo o mercado francês e belga, que consumia muito Mas isso mudou, né? consumo. Cada vez mais as categorias especiais estão a tomar a vez, porque de facto, sejamos francos, um vinho do Porto com 3 anos ou com 4, em termos de envelhecimento de madeira, não mostra nada. Agora um de 20, 30, 40 anos. Não mostra nada. Portanto, há essa categoria. Depois há também o Townie Reserva, que tem que ter o investimento de 6 anos em madeira, 6 para 7 anos em madeira, em que já ganha um bocadinho mais de qualidade, de desenvolvimento na boca. Nós temos um Townie Reserva, portanto, é a nossa gama de entrada em termos de Townies, porque é o mínimo dos mínimos que achamos que um Townie deve ter. E vamos para as duas categorias especiais. Uma delas está aqui, que são os vinhos com indicação de idade. O 10, o 20, o 30 e o 40. A nossa garrafa tem os 4 no rótulo e depois cada categoria é Esse aqui, remodada. por exemplo, Este é 20 anos. Então, É. eles colocaram no rótulo. Essa garrafa é hiper moderna. Eu adoro falar dessa garrafa, Jaime, porque é um vinho. Primeiro, que é um super vinho. É fantástico o vinho. Segundo, que pegou a tradição, a cultura, a história portuguesa, do vinho do Porto, do principal vinho português, e deu uma cara de modernidade para o nosso mundo digital, para o novo mundo de consumo e tudo, e que tem tido uma aceitação enorme. Porque é como se estivesse falando com essa nova geração. Que olha design, justificar que eram só as pessoas que de valoriza idade que isso, queriam. Portanto, foi uma das ideias também aqui da Vasco Carvalho, tentar ser diferente, entrar no mercado não como mais um player, mas ter coisas pequeninas, ter produções limitadas, ter as pessoas gostarem do que estão a fazer e acompanhar desde o lagar até colocar o selo, até colocar o rótulo à garrafa, para terem a certeza de que é tudo feito com responsabilidade, com carinho, com respeito pelos antepassados, respeito no fundo pela família que começou a Vasco Carvalho, já há muitos anos atrás. Temos um lote de 10 anos, um lote de 20, um lote de 30 e um lote de mais de 40 ou de 40 anos, geralmente tem mais de 40 anos, e que funciona como os brancos. Portanto, os vinhos envelhecem nestes tonéis, ou nestes cascos de 550 litros, uma pipa, ou 600, são as pipas, que é tradicional do Douro. Sempre falo em pipas, quantas pipas vais fazer, quantas pipas não fizeste, uma pipa de vinho é 550 litros, é assim que se negocia, é assim que se paga, é assim que se fazem as contas de aguardente, é assim que se faz tudo, pipa, e ficou. E portanto, 550 litros é a medida aqui que toda a gente conhece no Douro, desde o trabalhador da vinha até ao empresário mais conceituado. Envelhecem, e qual é o trabalho do enólogo? É ter um estilo, ou a casa querer ter um estilo, e vai moldar o vinho para ter, por exemplo, fazemos este lote de 20 anos. Tem vinhos aqui com 35 anos, tem outros com 10, 12. A média global deve-nos dar um vinho que tenha como se tivesse passado 20 anos, no mínimo, em madeira. Quem decide isso? Não somos só nós. Claro, nós gostaríamos sempre de ter 40 anos aprovado. É o Instituto de Vinho do Porto. Sim. Finalizo convidando você, enófilo, você, consumidor, a degustar uma taça de vinho do Porto. Esse vinho tão rico em história, em cultura, em características organolépticas. Tomar, degustar uma taça de vinho do Porto é estar degustando a história de Portugal.